Que merda. Bom dia, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula e hoje a gente vai falar sobre a estrutura e funções dos músculos. Então já faz algum tempo aí o pessoal está me mandando uns e-mails para comentar um pouquinho sobre músculos, então agora é a hora. Tá? Então vocês vão ver que eu caprichei no desenho aqui, ó, e aí a gente vai falar um pouquinho da estrutura do músculo para vocês entenderem melhor como que ele funciona. Então a gente vai começar estudando desde a microarquitetura do músculo até a sua macroestrutura. E aí, sabendo desde a micro até a macroestrutura, fica mais fácil vocês entenderem para que servem os seus músculos. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre os músculos é que a gente tem 3 tipos de músculos diferentes no corpo. O primeiro tipo de músculo é chamado musculatura lisa. Certo? Então a musculatura lisa, ela está no tubo digestório, está nas artérias, nas pupilas, e a musculatura lisa, ela serve para regular funções orgânicas, e ela tem a contração bem lenta, certo? Então lá no tubo digestório vocês conhecem os movimentos musculares como movimentos peristálticos. Então os músculos lisos são um dos tipos de músculos. O segundo tipo de músculo é o músculo cardíaco. Certo? O músculo cardíaco, como o próprio nome diz, você só encontra no coração. Então, tanto o músculo cardíaco quanto a musculatura lisa, eles são involuntários. Eles independem da sua vontade para funcionar. Certo? Então, esses 2 tipos de músculos não vão ser o nosso objeto de estudo. Nosso objeto de estudo é esse tipo de músculo aqui, ó, que é chamado músculo estriado esquelético, certo? Então a gente vai ver por que ele tem esse nome. Então aqui está bem claro por que ele é chamado de músculo esquelético. Porque os músculos esqueléticos estão presos aos ossos, estão presos ao esqueleto. Então essa é uma característica importante da musculatura esquelética. E diferentemente da musculatura lisa e da musculatura cardíaca, a musculatura esquelética, ela tem o caráter voluntário, ou seja, depende da sua vontade para trabalhar, ou seja, você pode movimentar qualquer músculo do corpo de acordo com a sua vontade. Então esse tipo de músculo que a gente vai estudar se enquadra no tipo de músculo estriado esquelético. Para a gente começar a estudar os músculos estriados esqueléticos, a gente vai dividir ele em 2 partes, certo? A primeira parte vai ser essa parte vermelhinha do músculo, certo? Que vocês estão vendo aqui, ó, ele tem uma parte vermelha, então esse músculo aqui está cortado no meio, então ele continua para cá e vai ter outro tendão. Então todo esse corpo do músculo que tem a cor vermelha é chamado de ventre muscular. O ventre muscular é também chamado de parte vermelha do músculo e ele corresponde à maior parte do músculo, certo? É no ventre muscular onde constam as fibras musculares, a parte contrátil do músculo, certo? Por outro lado, nas extremidades dos ventres musculares, como vocês podem ver, eu tenho um ventre muscular aqui no meio, e em uma extremidade eu tenho um tendão, e na outra extremidade eu tenho também um tendão. Então o tendão é considerado a parte branca do músculo. Então, macroestruturalmente falando, a gente divide o músculo em parte vermelha ou ventre muscular, onde estão as fibras musculares,
e parte branca ou tendão, onde fica o tecido conjuntivo. Beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui do que o músculo é composto, do que ele é feito. Então basicamente os músculos estriados esqueléticos, eles são feitos de duas proteínas fundamentais, que são a miosina e a actina. Então a miosina e a actina são as duas proteínas fundamentais que compõem os nossos músculos esqueléticos. Beleza? Então como que funciona o processo da miosina e da actina? Essas duas proteínas, elas interagem entre si. Então elas ficam encaixadas umas nas outras. Então toda vez que houver a integração entre a miosina e a actina, elas fazem isso aqui, ó. E aí depois volta ao tamanho normal. Então a função do músculo, a função dessas proteínas musculares é encurtar. Então quando a miosina interage com a actina, ela diminui de tamanho. Ou seja, ela encurta, certo? Ao encurtamento entre as fibras de miosina e actina, eu vou ter a contração muscular. Então, contração muscular nada mais é do que o encurtamento que ocorre entre as cadeias proteicas de miosina e de actina. Quando as duas proteínas interagem entre si, elas vão formar um filamento longo e bem fininho, que é a célula muscular. Toda vez que a miosina e a actina se entrelaçam e formam uma fibra bem longa, isso é a célula muscular. A célula muscular, que é essa vermelhinha fininha aqui, é chamada miofibrila. Então a miofibrila nada mais é do que a miosina e a actina entrelaçadas, formando uma célula bem longa, certo? E essa célula longa é polinucleada, ela contém vários núcleos. Isso evidencia a alta atividade metabólica que os músculos trabalham. Essa miofibrila, que é a integração entre actina e miosina, eu dei uma aumentada aqui no tamanho dela para vocês verem como que a actina e a miosina interagem entre si. Então olha só, a miosina é na cor azul aqui no desenho. Então a gente observa que a miosina ela tem uma cauda, que são esses ramos que saem aqui, e na ponta das caudas tem as cabeças da miosina. E a miosina constitui um filamento grosso, tá? Quando olhado ao microscópio. A actina é essa fibra preta aqui, ó, mais fininha. Então a miosina e a actina vão interagir entre si e encurtar. Tá? No local onde a actina e a miosina interagem-se, dá-se o nome de sarcômero, certo? Então o sarcômero é o local onde a fibra muscular contrai. Então se a gente pegar uma fibrila aqui, né, uma miofibrila, ela contém milhares de sarcômeros, dispostos um ao lado do outro aqui, ó. Então isso aqui é só uma ampliação de um sarcômero. Então a gente tem milhares de sarcômeros naquela fibra alongada, certo? E cada um desses sarcômeros vai encurtar um pouquinho. Tá aí o conjunto do encurtamento de todos os sarcômeros do músculo. O músculo consegue um encurtamento bem grande, uma contração grande. E é aí que você consegue movimentar as articulações. Por exemplo, ó, eu consigo fazer movimentos amplos nas articulações, porque os músculos conseguem gerar um alto grau de contração, tá? De acordo com a quantidade de sarcômeros existentes naquele músculo e, claro, do seu comprimento também. Beleza? Então eu tenho a integração da actina com a miosina, formando uma miofibrila. Quando eu tiver um conjunto de miofibrilas, vai formar essa estrutura mais grossa aqui, que é chamada fibra muscular. Então a fibra muscular é o nome dado ao conjunto de centenas de miofibrilas, formando uma fibra mais espessa. Beleza? Maravilha. Ao conjunto das miofibrilas, eu tenho uma fibra muscular. Quando eu tiver um conjunto de várias fibras musculares, como vocês podem ver aqui, ó,
eu tenho vários conjuntos de fibras musculares, né? Então aqui eu tenho um conjunto de 3, conjunto de 2 fibras, um conjunto de 4 fibras. O nome dado a esse conjunto de fibras musculares é fascículo. Então o fascículo é o agrupamento de várias fibras musculares. Então é assim, ó, quando a miosina e a actina se juntam, formam a miofibrila, que é a célula muscular. Quando eu tenho várias miofibrilas juntas, eu vou ter uma fibra muscular. Ao conjunto de fibras musculares dá-se o nome de fascículo. E ao conjunto de fascículos dá-se o nome de ventre muscular, que é o músculo propriamente dito. Beleza? Então ele só vai se organizando aqui. Tudo bem? Então a microestrutura do músculo é composta por proteínas, actina e miosina. E aí ela se agrupa formando a miofibrila, que se agrupa formando a fibra muscular. As fibras musculares se agrupam formando um fascículo. E todos os fascículos se agrupam formando o músculo, o ventre muscular propriamente dito. Então essa estrutura que a gente viu então forma o ventre muscular ou parte vermelha do músculo. Beleza aí? Muito bem. Agora vamos ver a parte branca do músculo. Então, estruturalmente, a parte branca do músculo corresponde aos tendões. Aí vem a pergunta: de onde vêm os tendões se o músculo é uma estrutura vermelha, composta de proteínas vermelhas? É fácil de entender. Como no corpo a gente tem mais de 600 músculos e os músculos estão sobrepostos entre si, eles não podem entrar em atrito, certo? Então, eu tenho aqui no braço 5 músculos. Imagina se em cada movimento que eu fizesse, essas fibras musculares aqui entrassem em contato direto. Você ia ter dor, você ia ter inflamação, você ia ter ruptura das fibras musculares. Então, por esse motivo, eu tenho as fibras musculares guardadas dentro de sacos, certo? Dentro de feixes de tecido conjuntivo. Então vocês podem olhar que eu tenho a parte vermelha do músculo e aqui em volta dele, ó, tem uma estrutura preta. Então pensa assim, ó, eu tenho esse apagador aqui, por exemplo, que vai ser meu ventre muscular. Aí eu vou colocar esse ventre muscular dentro desse saco aqui, ó. Então eu guardei aqui o ventre muscular. Ele está guardado dentro desse saco aqui, ó. Então esse saco aqui vai corresponder a uma banda de tecido conjuntivo. Então vocês podem ver, ó, que o ventre muscular ele consegue contrair aqui dentro desse saco, ó. E ele não vai entrar em contato direto com os músculos adjacentes. E aí isso não vai gerar problemas para esse músculo. Então todos os nossos músculos, quando eles contraem dentro de sacos, certo? Então vocês podem ver, ó, que o meu músculo está guardado dentro de um saco aqui, ó, e esse saco envolve todo o ventre muscular. O nome dado a esse saco, a essa membrana que envolve o músculo, é fáscia muscular. Então a fáscia muscular é uma membrana que ela reveste e protege o músculo. Então o músculo ele vai contrair dentro dessa membrana, evitando atrito com estruturas adjacentes. Por outro lado, vocês podem observar aqui, ó, que um fascículo, né, um conjunto de fibras musculares, ele também fica revestido por um saco, ó, por uma bainha de tecido conjuntivo. O nome dado a essa membrana que recobre um fascículo, né, um conjunto de fibras musculares, é perimísio. Certo? E cada fibra muscular também está envolvida por uma membrana. A membrana que envolve cada fibra muscular é chamada de endomísio. Certo? Então a membrana que envolve cada fibra muscular é o endomísio. A membrana que envolve os fascículos, ou seja, que envolve grupos de fibras musculares, é denominado perimísio.
E a membrana que recobre completamente o músculo, né, completamente o ventre muscular, é chamada de fáscia muscular ou epimísio. Tanto faz o nome que se dá. E aí fica fácil vocês entenderem agora a formação dos tendões. Então o tendão é formado na junção das fibras da fáscia muscular aqui nas extremidades do músculo, do endomísio, que ele também vai se encontrar aqui, e do perimísio. Então todas essas bandas de tecido conjuntivo seguem as fibras musculares até as extremidades. E aí quando chega aqui nas extremidades e acabar o ventre muscular, você vai ter a formação de um tecido conjuntivo altamente denso, rico em colágeno, muito resistente, chamado tendão. E é esse tendão que vai conectar o seu músculo aos ossos, certo? Então os músculos ficam conectados aos ossos através dos tendões. Não confunda ligamento com tendão, porque tendão une músculo a osso. Os ligamentos, eles unem os ossos, certo? São estruturas distintas. E aí vem uma pergunta também que é bastante frequente em sala de aula. Mas como que o tendão fica preso no osso? O pessoal pensa que é uma colinha que fica preso no osso aí, mas não é, porque a gente pode gerar uma tensão muito forte no tendão e ele arrancar do osso. Tá? Então como que vai ser essa firme junção entre o músculo e o osso através do tendão? É fácil, olha só. Vocês viram que o músculo é envolvido por membranas. Externamente eu tenho a face muscular. Quem não viu a aula 6, dá uma olhada, clica aqui que eu vou deixar a descrição. Você vai ver que o osso ele também tem uma membrana que reveste e protege ele, que é chamada periósteo. O periósteo é uma membrana feita de tecido conjuntivo. A face muscular é uma membrana feita de tecido conjuntivo, ou seja, tanto o periósteo quanto a face muscular são feitas da mesma coisa. Isso significa que o tendão tem o mesmo componente tanto da face quanto do periósteo. E aí vocês perguntam, aonde que o tendão vai grudar? O tendão vai grudar no periósteo. Tá? Então o periósteo e a face muscular, eles vão se unir através dos tendões. E aí você entende porque o tecido conjuntivo tem esse nome. Porque é ele que vai fazer esse conjunto do osso com o músculo. Então o tecido conjuntivo também é chamado tecido conectivo. Beleza? Por que conectivo? Porque ele faz a conexão dos órgãos do nosso corpo. Tá? Aqui fica fácil evidenciar por que a gente chama ele de tecido conjuntivo ou tecido conectivo. Tudo bem? E aqui olha só uma representação esquemática de como que o músculo fica preso aos ossos. Então aqui eu tenho a parte vermelha do músculo, que é o ventre muscular. Aí aqui vocês podem ver a fáscia. E aí onde as fáscias se encontram na extremidade eu tenho os tendões. E aí os tendões estão devidamente ligados aos ossos através do periósteo aqui. Isso vai dar firme união entre eles. Isso significa o quê? Que o músculo, como vocês viram, ele foi feito para contrair. A função do músculo é uma só, é encurtar. Então olha como que funciona o movimento. Ó. O que você precisa para ter um movimento? Você precisa ter 2 ossos pelo menos. Aí entre esses 2 ossos vai ter uma articulação, que é uma parte móvel. Certo? Então aqui eu tenho 2 ossos, uma articulação. E agora eu vou ter que ter um motor para mover essa articulação. O motor são os músculos. Então eu tenho aqui um tecido contrátil, né, que são as miofibrilas, né, são as fibras musculares. E aí eu tenho um tendão preso num osso e o outro tendão preso em outro osso. Necessariamente todos os músculos do seu esqueleto têm que atravessar pelo menos uma articulação. Porque se o músculo nascer nesse osso e morrer nele, ele não vai servir para nada. Então os músculos devem atravessar as articulações. E aí, quando esse músculo contrair, né, quando ele diminuir de comprimento, o que ele vai fazer? Vamos supor que essa aqui é a parte fixa e essa é a parte móvel. Quando o músculo contrair, ele vai puxar esse osso e gerar um movimento. É isso que está acontecendo ali. Eu tenho a parte fixa, a parte móvel
E o músculo? Quando o músculo contrair, ó, ele vai puxar a parte fixa e gerar um movimento. Simples assim. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou em alguma coisa, não esquece de dar aquele like básico aqui embaixo, que isso ajuda a divulgar o canal, mais pessoas verem essas aulas que eu estou fazendo. E obrigado mesmo, galera, pela colaboração, porque eu tenho alguns vídeos aí que estão estourando aí, estão bombando, e aí tem gente vendo em várias partes, aí em Portugal, Argentina, Bolívia, Moçambique, Angola. Então tem muitas pessoas aí acompanhando o nosso trabalho aí. Tá? Então, para que isso continue, não esquece de favoritar o vídeo, dar aquele like e continuar assistindo aí os nossos vídeos. Beleza? Obrigado mesmo, galera, e até a próxima aula.